Fala galera, muito boa noite! Estamos começando aqui mais um episódio do ZenithCast, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Mansano, especialista em marketing e hoje trouxe aqui para vocês um cara para falar tudo que tem a ver com marketing aí, né? Então trouxe um cara para falar de vendas, né? Vendas é uma das maiores dores, né, que o empresário tem, uma das maiores dores que a gente tem, né? Porque é onde a gente é o coração da empresa, é o que faz a empresa crescer. É o que faz os clientes entrarem, né? Se não tem a venda, você nem começa o teu processo, né? De oferecer o produto, oferecer o serviço ali para o cliente, né? Conseguir entregar para ele. Então a venda é o coração de tudo. E para a gente poder falar de vendas, claro, né? Que a gente foi em busca de quem que é referência nesse assunto, né? E aí, na hora que eu pesquisei lá no Instagram já apareceu, o primeiro cara era ele. Brincadeira, mas é um cara que vocês já viram aí no nosso banner, já viram aqui no título do podcast, o cara que é meu amigo aqui de Santos também e que cresceu muito nesse ramo, né, de vendas, tem 20 anos, né, de experiência e agora recente está muito forte na internet, tá gigante e hoje é um dos maiores caras aí de vendas aí do Brasil, hein, galera? Vamos pra cima, ó, que o episódio de hoje tá bom demais. Então eu trouxe aqui hoje Paulo Almeida, meu amigo. Seja bem-vindo. Valeu, meu irmão. Vamos pra cima, Vamos. fazer esse episódio. Quero te agradecer por aceitar o convite de vir aqui conversar com a gente. É uma honra para mim, tá? É muito legal ter acompanhado um pouco da tua trajetória, né? Do teu crescimento e, enfim, hoje eu quero saber, né, de coisas ainda mais profundas aí e de tentar sugar bastante aí pra gente trazer pra galera que tá assistindo, certo. Não é não? É. Mas fala aí, Paulo, fala um pouco, se apresenta pra galera nessa câmera aqui, beleza. fala um pouco quem é o Paulo, quem é esse cara aí das vendas que a galera vê aí na internet. Fala. Cara, primeiramente prazer, né? A gente acabou fazendo amizade aí, eu e o Thiagão nos últimos meses aí, tendo uma troca bem interessante. E, bom, eu sou Paulo Almeida, tenho 39 anos de idade e desde 2003 que eu vendo, trabalho com vendas. Então, por isso que ele falou mais de 20 anos de mercado. Eu já passei por vários tipos de empresas, já vendi vários tipos de produtos e serviços e de 2010 para cá que eu identifiquei a necessidade que o vendedor tinha de dar um passo a mais na venda de qualidade. Porque quando a gente espera o cliente, entrega o produto ou serviço, pega o dinheiro e põe no bolso, isso a gente tira pedido, isso acontece, só que quando a gente consegue deixar as coisas mais incrementadas, a gente consegue vender com mais qualidade e foi através disso que eu identifiquei, eu entendi que com técnicas e métodos a galera pode ser treinada para colocar em prática, transformar a vida de todo mundo e ganhar e colocar mais dinheiro no bolso. Então é basicamente isso. Hoje eu treino empresas, eu treino empresários para poder performar em vendas com método e com estratégia. É isso. É isso aí. Então vocês já viram que o conteúdo hoje tá pancada, né, galera? Vocês já se ligaram aí. Mas antes da gente falar desse conteúdo, né, que a gente vai trazer, que tem bastante coisa legal pra gente discutir hoje, eu queria entender um pouco, né, sou um cara curioso e gosto de conhecer a história das pessoas, né, entender como que as pessoas foram parar onde elas estão, né, e eu queria entender um pouco da tua história, como que você começou nas vendas e como que foi esse início para hoje você ser esse cara que ensina tantos empresários, que está aí na internet com uma legião de pessoas, são quase 500 mil seguidores, né? Ensinando essa galera, trazendo conteúdo ali pro pessoal. Como que foi essa trajetória, Paulo? Cara, eu comecei trabalhando na empresa do meu pai, então ao contrário do que muitas pessoas falam, eu não tive aquela história triste de passando fome e tudo mais, não tive isso, só que também tive ali os meus percalços e obstáculos para poder chegar onde eu cheguei hoje. Então eu iniciei na empresa do meu pai, trabalhando ali como office boy, tinha meus 13, 14 anos, ganhava acho que uns R$10 por semana na época, então que era um dinheiro do caramba, né? Pô, dinheirão, hein? Dinheirão. E isso em 2001, 2002. E aí em 2003 o meu pai, ele tinha uma operação... Quanto será que era o salário mínimo ali? Cara, acho que uns 200... Eu lembro que em 2003, quando eu comecei a ganhar um salário mesmo, era 260, 280 reais em 2003. Ganhava R$40 por mês, era não dá nem 20% do salário, não dá né? nem isso. Só que assim, eu também trabalhava no horário reduzido, porque eu estudava de manhã, então eu trabalhava acho que das 2 às 5, né? Das 14 às 17 horas, para poder panfletar, ir em banco, entregar malote, essas coisas todas. Se for comparar com hoje, né? Hoje deve dar mais ou menos uns 300, 350 reais. E aí, com 16 anos, eu comecei a estudar à noite e aí eu comecei a ter mais o tempo livre
durante a manhã e a tarde, que é o horário comercial mesmo, para poder performar e entregar na empresa, para poder ganhar um salário inteiro. E aí eu comecei a ficar numa sala onde as pessoas entravam no consultório, meu pai é dentista, tinha uma clínica odontológica, e ele fazia os orçamentos e a galera nem sempre conseguia pagar o procedimento odontológico, porque às vezes ficava 1.000, 1.500, 2.000. E como ele tinha um convênio odontológico lá, dava para eles pagarem uma parcela mais baixa para ter todo o serviço. E eu identifiquei isso porque eu fazia a venda de quem queria saber sobre o plano, só que muitas pessoas não passavam por mim. E aí eu pegava a ficha dessa galera, ligava, e basicamente assim, vou simular aqui um atendimento. Fala, Thiago, aqui é o Paolo, tudo bom? Você passou aqui na Personal Doctor semana passada e a gente percebeu que você não voltou. Teve algum motivo em especial? E aí você ia falar. Se fosse um atendimento ruim, ele falava, e a maioria, 90%, era o preço. Olha, Paulo, meu orçamento ficou em torno de 1.200 a 1.300. Vocês fazem 3, 4 vezes no cheque, né? Para a galera que está assistindo aí, que é da época do cheque, sabe o que eu estou falando. E eu não tenho condições de pagar. Eu falei, não, perfeito, eu entendo, mas você concorda comigo, Thiago, que dor de dente é uma coisa que a gente precisa sanar o quanto antes, porque o sorriso é o nosso cartão de visitas. E aí ele concordava. Aí começa o processo de vendas, quando a gente faz o cliente concordar com a gente. Sim. E aí, a partir disso, eu falava para ele, olha, todos os seus procedimentos, eu tenho uma solução para você. Você vai poder fazer. Aí eu listava os procedimentos que ele tinha na ficha. O senhor tem, por exemplo, obturação, extração, canal, limpeza para fazer. Se eu falar para você, Thiago, que você pode fazer todos esses procedimentos durante 1 ano e que se surgirem outros procedimentos, você vai poder fazer também pagando o mesmo valor de mensalidade. Aí você fala, não, isso daí já me ajuda. Eu falei, olha, e qual a mensalidade? Eu falei, é apenas 42 por mês. Então eu identificava porque ele não fechou o plano, que era o preço, não dava para fazer 3 vezes no cheque. Perguntava para ele se tinha interessado para ele essa proposta dele fazer tudo e o que mais surgisse por um preço único por mês, ele falou que sim, e aí eu vinha com preço. Então, você percebe que eu estou pedindo para o cliente falar sim várias vezes. E aí fica o primeiro ensinamento de vendas. Quando a gente faz o cliente dizer sim durante todo o processo de vendas, se ele falar não no final, ele está indo contra a palavra dele. Então, o que eu fazia? Thiago, você passou aqui na Personal Doctor, você foi bem atendido? Fui bem atendido. Você gostou do ambiente, da estrutura? Gostei. E você identifica que tem essa necessidade de fazer o procedimento odontológico? Identifico, sim, gostei, tá tudo certo. Perfeito. Se eu falar para você que todo esse procedimento odontológico você consegue fazer por apenas 12 vezes de R$42, já cabe no seu bolso? Ah, cabe sim. Então, Thiago, eu preciso que você me mande o RG, CPF, comprovante de endereço, que a gente vai fazer a sua inserção no plano de saúde odontológico. Show de bola. A gente pode acabar o podcast, já ensinou a galera a vender, pronto. Você entende? Porque o que acontece? Ele falou que gostou do ambiente, Sim. gostou da estrutura, que ele gostou do atendimento, que o preço cabe no bolso, que é importante ele fazer aquele plano. Como que ele vai falar não? Cara, e muito legal isso que você está trazendo, porque que ano que era isso? Isso foi 2003. Você tinha 16, 16, falou. 2003. Cara, isso é muito inovador para essa época, porque primeiro que o modelo do teu pai de ter uma recorrência, né? Sim. Porque a gente vê muito hoje a galera falando de recorrência. Lá atrás, é 1.200 e beleza, é o valor, né? E aí vocês já foram pro lado de ter uma mensalidade ali caindo todo mês, né? Exatamente. E olha que legal, né? Você já estava vendendo, já estava utilizando de várias técnicas, sem saber de técnica. Sem saber de técnica, eu lembro que quando eu comecei a falar pro meu pai isso que eu fiz, ele falou assim, mas como que você pensou nisso? Eu falei, pai, eu tenho um telefone na minha mesa, eu tenho as fichas aqui, a galera não voltou, eu fui ligando os pontos. Só que assim, é isso que eu falo, cara, se hoje eu tivesse 15 ou 16 anos, com toda a informação na palma da mão, toda a tecnologia, todos os ensinamentos, a gente poder buscar grandes players no mercado, seja lá do nicho que for, a gente consegue vender, a gente consegue performar. Então assim, hoje eu ia ter tipo o dobro ou o triplo do resultado, do conhecimento, do sucesso que eu trouxe até hoje. Sim. Então naquela época eu tinha um telefone e as fichas na mão. Eu tinha que trabalhar, tinha que usar as armas que eu tinha, as cartas que eu tinha pro jogo. Entende? Aí ele falou, nossa, eu não tinha tido essa percepção. Eu até brinquei com ele, eu falei assim, então, é por isso que você tá atendendo o povo e eu tô aqui vendendo. A gente brincou. Isso. Só que, cara, o meu pai, ele é uma referência absurda para mim. É uma referência absurda para mim, o meu pai. Por quê? Isso que você falou, que você identificou da recorrência, ele identificou lá atrás. Ele poderia muito bem ter ficado só como dentista, atendendo o pessoal, é um ticket alto, Sim. e fazer carreira. Mas ele pensou, cara, e se eu abrir uma empresa onde eu ganho na recorrência, com o passar dos anos eu paro de atender, coloco pessoas para atender para mim, cresço a empresa e depois vendo. E foi isso que ele fez. Total.
Ele vendeu depois? Ele vendeu. Aquilo que o Flávio Augusto fala de que o lucro é a gorjeta do empresário, meu pai fez. Meu pai transformou a empresa numa grande máquina de recorrência no plano odontológico, parou de atender, né, de clinicar, colocou pessoas para trabalhar para ele, engordou o negócio e aí depois ele vendeu essa empresa. Cara, já fez equity. Já fez equity. Que é o grande lance de você colocar dinheiro no bolso. Você coloca o lucro para pagar a conta, sobra, você investe, beleza. Mas e quando você cria uma empresa, a ponto de alguém bater na tua porta e falar assim, pô, eu quero te comprar. Qual que é o teu valuation? Um modelo, né? Exatamente. E esse modelo era replicável. Exatamente. E aí o cara foi e comprou. Cara, Exatamente. legal. Exatamente. E como era o nome do... Chamava Personal Doctor. Personal Doctor. Nome bom também. E o que eu achava muito legal era o slogan, assim, o seu sorriso está em nossos planos. Olha só. Por quê? Plano odontológico. E tipo, nossos planos, ó, tá no meu plano. Pô, tá no meu plano vender bem, te mentorar bem. Tá nos seus planos você atender uma boa estratégia de marketing, ter grandes convidados do podcast, tá nos seus planos. Sim. Então o seu sorriso tá em nossos planos. Então assim, eu tenho muito orgulho do meu pai por tudo isso que ele construiu sozinho, vindo... Aí sim, meu pai veio de baixo, é filho de nordestino, meu avô pagou a faculdade dele de odonto e aí foi progredindo, né? Então eu tenho muito orgulho, é uma grande referência que eu tenho no mercado e de vida também. Legal. E aí você começa a vender lá com seu pai e aí depois o que vai acontecendo? Você sai de lá, vai para outra empresa... Foi na época que vendeu que você saiu de lá ou não? Não. Na verdade, isso foi o seguinte, eu tive idas e vindas, né? Mas tem um marco aí tem um hiato aí nessa história que eu sempre joguei futebol e, modéstia à parte, eu sempre me destaquei nos lugares que eu joguei. Eu sou canhoto, fazia gol, jogava meia esquerda. Foi a lesão no joelho? E eu tentei, não foi. Todo mundo fala que foi a lesão no joelho. Antes fosse a lesão no joelho. Eu nunca tive problema de lesão, cara. A minha questão foi que eu nunca tive um empresário para poder chegar e falar assim, pô, vai para lá e tal. Eu já cheguei a fazer teste num clube em que quando eu cheguei, eu tinha 14 anos. Caraca. E que quando eu cheguei lá, foi em 2001, a minha mãe me levou, aí eu falei assim, que posição você joga? Eu falei, meia esquerda. Aí me deram colete 10. Porque era por posição, lateral direito a 2 e por aí vai. Aí eu falei, com quem você veio? Eu falei, com a minha mãe. Aí começaram a dar risada. Pô, eu com 14 anos, moleque, né? Falei, tá risada do quê? Eu falei assim, não, qual é o empresário que te trouxe? Eu falei, não tem empresário. E não tinha, os outros moleques tinham. Então eu sempre tive esse problema. E peneira de futebol, irmão, são 20 minutos, bola pro alto, que é jogo de campeonato, o zagueiro quer sair driblando todo mundo, o lateral quer cruzar de todo jeito, o volante quer chutar de longe. Então pra bola chegar no teu pé e tu performar, tu tem 20, 30 segundos. E aí toca, então não dava muito certo. E aí o cara já chega com as costas quentes, com o empresário, exatamente, né? Então assim, eu nunca tive alguém para me indicar. Então, ser jogador de futebol não dependia absolutamente 100% de mim. Só que performar em vendas, é aí que eu identifiquei, e é algo que eu sempre falo no final das minhas palestras, né? Eu vou chegar na parte de palestra, mas depois eu reciclei os meus sonhos. Então, ser jogador de futebol deixou de ser um sonho, passou a ser uma frustração. Que eu sabia que eu tinha um potencial, olhar um monte de jogador perna de pau jogando bola, eu em casa, eu ficava pé da vida. Mas aí eu adquiri mais 2 sonhos. Um que era ser palestrante, e aí eu vou contar como eu cheguei até lá, e outro que era ser pai. E aí eu encontrei minha esposa, uma pessoa maravilhosa que permitiu, né, que a gente tivesse 2 filhos e tal. Então, os 2 sonhos na minha vida, eu não tive o sonho de ser jogador de futebol, mas de ser palestrante e ser pai. Hoje eu sou pai da Lorena e do Arthur, eu consegui chegar nesse patamar. E palestrante internacional, vamos falar disso. Vamos falar disso. E cara, como que eu identifiquei isso? O meu pai, com o passar do tempo, então a gente estava em 2003. Em 2010, ele expandiu a operação para corretoras de plano de saúde venderem o produto dele. E aí eu passei de vendedor para treinador de corretor de plano de saúde. Caraca. Plano de saúde odontológico, né? Então, como que funcionava? Eu parei de vender para o cliente final e todas aquelas estratégias que eu fazia para vender, eu comecei a replicar. Então, meu pai credenciou de Peruíbe a Bertioga cerca de 30, 40 parceiros que tinham corretores e que eu ia lá na frente explicar o produto da Personal Doctor. Falava, o produto não tem carência, atende nessa clínica, você tem esse benefício, você vai ganhar tanto de comissão. Então, eram pessoas na minha frente, eu com conteúdo em slide, passando para eles no espaço físico com um coffee. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu estava melhorando a minha oratória, que eu estava começando a melhorar a minha comunicação, as técnicas de venda. Então eu fui estudando, né? Porque isso foi em 2010, aí começou a chegar em 2012, 13, 14, aí vem Facebook, aí vem Instagram, vem as redes sociais, na época de Orkut, MSN, Mirk, tudo aquilo. Como é que é a última?
Mirk. Nossa, daí eu não peguei. Cara, Mirk era um canal, tipo uma comunidade, Ah. tipo um grupo de WhatsApp, Tá. só que no que você só fazia ali pelo computador e que você tinha vários nomes, e aí tinha a galera, vamos fazer campeonato de futebol na praia da galera do Mirk, tinha vários canais, Caramba. chamava Mirk, depois E era você regional? pesquisa. Não, isso tinha no Brasil inteiro, não sei se tinha no mundo inteiro, Mas aí tinha os grupinhos. Tinha vários tá, grupos, entendi. entendeu? Você podia fazer o grupo do marketing, o grupo, igual tem grupo de WhatsApp, Tá. grupo da escola, grupo dos amigos, era o canal do Mirk. Caramba, esse daí eu nunca ouvi falar, não. Era muito louco isso. E porque você tinha um MSN no 1 a 1 e você tinha um Mirk, que era um canal que juntava toda essa galera. Tá. Então tava surgindo as redes sociais. Surgindo. E aí, cara, eu lembro que eu postava no Fotolog e tinha horário certo pra postar por causa da internet de escada, que você tinha que acordar pra... O cara já na estratégia de postagem. Louco, era muito louco isso. E, cara, eu comecei a treinar essa galera e aí foram passando os anos, eu comecei a virar referência no mercado. Meu pai vendeu a empresa, porque nessa eu saí pra jogar futebol, que eu te falei, voltei, né? Eu falei um pouco da minha história de futebol, mas acabei não finalizando. Eu rodei o interior para jogar futebol, fui para Portugal jogar a 4ª divisão, não deu resultado, arrumei um trampo, juntei dinheiro e voltei. Tá. Aí voltei para a empresa do meu pai e aí isso foi em 2009, em 2010 a gente expandiu a operação e começamos a ir pro mercado. Comecei a treinar a galera. Aí, quando começou mais acesso às redes sociais, à internet, eu comecei a estudar grandes players. Eu ia em palestras de liderança, de vendas, de grandes players, como o Alfredo Rocha, o Godrinho, uma pá de gente boa. E aí eu começava a anotar isso. E aí eu começava a replicar nos treinamentos. Legal. Com o passar dos anos, eu entendi que o corretor de plano de saúde, ele estava com dúvidas e dificuldade para fazer a venda e que isso não tinha a ver com a técnica de plano de saúde, de falar os hospitais, as clínicas, nem nada. Não era parte e técnica, sim como né? você vender para o cliente. Quando o cliente fala que está caro, quando o cliente vem no 1 a 1, quando é por mensagem, começou a vir um WhatsApp e tudo mais. Aí eu pensei, falei, cara, eu vou começar a me especializar em vendas. E antes de eu dar um treinamento de plano de saúde, eu vou começar a falar sobre vendas no geral e trago para plano de saúde. E remeto aquela informação trazendo um paralelo. Então eu falava de vendas, entrava com plano de saúde, porque daí eu já estava trabalhando, meu pai já tinha vendido a empresa, eu já estava trabalhando em empresas de plano de saúde mesmo, operadoras, administradoras, etc. E eu falava, aquela técnica que eu falei no começo, se você ligar para o seu cliente para vender plano de saúde e falar isso, você vai vender. E aí eles começaram. E aí, com o passar do tempo, eu falei, cara, eu quero ser palestrante. Eu preciso de autoridade, o resto é alugar um espaço, colocar as pessoas lá dentro e passar o conteúdo que eu já tenho. E aí as coisas foram acontecendo até o momento em que eu decidi sair do CLT. Falei para a empresa para fazer um acordo, eu decidi sair do CLT para abrir a minha empresa, porque eu percebia, Thiago, que eu dava muita dica para a galera, eles colocavam em prática, ganhavam dinheiro ou não. Mas não que eles tinham que me pagar, porque era uma dica, uma mesa de bar, sei lá. Mas que para eles trazia retorno, retorno, né? Imagina assim, a gente tá trocando uma ideia, eu e você, a gente tá jantando, aí você fala, cara, eu tô com dificuldade lá com podcast e tal, e eu falo assim, cara, e se você fizer isso, você colocava em prática e trazia a galera, você ganhava dinheiro. Só que a gente tava trocando ideia de forma informal. Sim. E aí eu comecei a identificar o seguinte, falei, eu vou começar a dar algumas mentorias e dar alguns treinamentos. Só que fora do horário comercial, porque eu era CLT. Então, os meus primeiros clientes, eu atendia às 6 horas da manhã, 7 horas até às 9 e depois das 18 horas. Caraca. Entendeu? Na época eu namorava à distância com a Andressa. E aí depois a Andressa veio morar aqui, aí veio a Lorena, veio o Arthur e tudo isso naquela coisa de paternidade, de sair do aluguel, compra um apartamento na planta, troca de carro financiado para comprar um carro à vista, vai juntando dinheiro, então tudo isso, investimento, entende? Então eu decidi sair do CLT quando eu percebi que a minha empresa estava tomando um corpo e uma forma em que eu conseguiria sair desses benefícios e da comodidade da zona de conforto do CLT para eu poder empreender. E aí o tempo que eu tinha de horário comercial servia para poder conseguir mais clientes. E uma grata surpresa foi que a empresa que eu era CLT fez um acordo comigo e passou a ser minha cliente. Caraca, não, o melhor dos mundos. Então, o melhor dos mundos, porque eu tinha uma recorrência daquela empresa que me pagava no CLT agora de uma forma PJ, abria a empresa, eles eram meus clientes, e eu tinha espaço para não falar só de plano de saúde nos treinamentos. Então, o que acontece? Depois que expandiu a operação e eu comecei a dar treinamento, eu identifiquei que a galera precisava de técnica de venda, eu comecei a estudar mais, e aí eu comecei a replicar.
E com o passar do tempo eu falei, cara, eu quero ser palestrante, quero treinar empresas de outros nichos, não só de plano de saúde. E aí eu comecei a ter mentorados e dar treinamentos em horários fora do horário comercial. Então eu tinha mentorado, meus primeiros clientes eram 6 da manhã, 7, 8, antes das 9, que começava o CLT, após as 18 e aos finais de semana. E aí nesse meio termo eu comecei a criar uma estrutura da minha empresa em que eu não precisava mais depender do CLT. Aí eu fui pedir para ser desligado, eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, a gente faz um acordo e a gente vai ser o seu cliente. E aí eu continuei dando seguimento naquele trabalho que eu fazia com eles e comecei a trazer outros clientes, porque no horário comercial eu conseguia trazer mais tempo para ter outros clientes. Sim. Então hoje eu tenho cliente, por exemplo, eu tenho uma mentorada em Portugal que fala sobre parentalidade, tenho cliente no Paraguai que é mentorado de ótica, eu tenho cliente em Angola que é de curso profissionalizante, eu tenho cliente aqui no Brasil de piso e porcelanato, EPI, restaurante, decoração, de vários nichos, porque tudo começa na venda. Sim. Então até fazer um parênteses aqui para a turma que está assistindo, você que está assistindo esse podcast, eu não sei com o que você trabalha, mas você vende alguma coisa. Desde que seja a sua marca pessoal, a sua ideia, você que vai fazer uma entrevista vai se vestir bem para poder passar com credibilidade quem que você é para poder conseguir aquele emprego. Então se você que está assistindo e está em dúvida com relação à venda, tudo tem a ver com a venda. Então foi isso que eu identifiquei nas empresas, independente do nicho. Então tudo começa na venda. Não adianta a sua empresa estar muito certinha em todos os setores e não estiver vendendo. Então você vai precisar de técnica, de estratégia, de método para vender, ter lucro, rentabilidade, para pegar essa grana e investir em conhecimento e cada vez mais fazer a sua empresa crescer. E aí foi isso que eu identifiquei. E aí com o passar do tempo eu fui pegando vários clientes de vários nichos, fui também me especializando na parte de palestra e aí fui aí palestrando em vários lugares e tendo vários clientes também como mentorados. Legal. E aí a gente, né, contou aí essa história com 16 ali, que é quando você começa. E essa parte onde você queima o barco lá e fala, vou sair da empresa, vou virar empresário, vou ajudar outras empresas também a crescer. Ali você estava... Em que ano que era isso? Cara, eu saí do CLT ano passado. Caraca, Eu saí do CLT ano passado, recente. Caramba. Porque o que acontece? Eu tinha um salário muito bom no CLT. Porque eu representava uma empresa de São Paulo aqui na Baixada, então o salário de São Paulo é maior. E por todos esses anos trabalhando ali com meu pai, eu virei referência no assunto na Baixada. Tá. Então sempre que uma empresa queria um player para poder fortalecer a imagem dela aqui na Baixada, eles me contratavam. Então eu tinha um bom salário. Só que eu comecei a identificar isso, aí é o que eu te falei. Eu namorava à distância, aí veio a Andressa, se mudou para cá, veio a Lorena, veio o Arthur. Eu falei, cara, não adianta com o que eu ganho hoje. Eu não vou conseguir dar as melhores escolas para os meus filhos, morar no melhor apartamento, ter os melhores carros, viajar sempre para os melhores lugares. Eu não vou conseguir fazer isso sendo CLT. E a minha esposa também é CLT. Eu falei, eu vou empreender. E aí que aconteceu tudo isso. Foi de um ano para cá. Caraca, De um ano muito para cá. rápido. Então, quando você saiu, você já tinha estourado na internet ou ainda não? Não, ainda não. Caramba. Ainda não. O estouro na internet foi depois de muito estudo. Eu já tô há de 3 a 4 anos postando sempre, todo dia, ali com método, fui atrás de mentorias, ganhei tive muitos mentores de sucesso para poder me ajudar, até eu achar um formato e poder estourar. E aí dar seguimento e dar sequência nisso. Legal. Exatamente. Cara, porque isso é uma coisa, né, que você tá falando, que é uma coisa que a gente que tá, né, junto em bastante lugares aí, a gente escuta, né, tipo assim, o Paulo deu sorte. Aí eu eu até já te contei isso. Primeira vez que eu escutei isso, aí eu falei assim, cara, eu olhei o Instagram dele lá atrás, desde, tipo, sei lá, 2 anos e meio atrás, eu tô vendo o Paulo postar. E aí o cara tá postando, tá com 30 curtidas, outra tá com 40, e aí daqui a pouco você começa a perceber que começa a subir um pouquinho, e aí daqui a pouco, de repente, né, 2 anos e meio depois, você vai lá, faz um post, um carrossel, e esse carrossel te viraliza assim, né, de um jeito, né, estrondoso. Mas olha toda a trajetória, né? E às vezes é isso, a consistência, né? Às vezes não, né? Vou falar que sempre é a consistência, né? Que você acreditou naquilo e você não falou assim, não tá dando certo. Você olhou para aquilo e falou assim, vou fazer até dar certo. Exatamente. Né? Vamos lá, muita gente confunde a constância com a velocidade. Sim.
Se eu chegar para você e fazer assim, eu posso chegar para você e falar assim, Thiago, você prefere... Vamos lá, vou reformular a pergunta. Eu vou chegar para você e falar assim, Thiago, qual situação você acha que vai ter mais resultado? Você treinando todos os dias durante 1 hora ou você indo uma vez e treinando 5 horas seguidas? Depende. Depende se eu preciso ter um resultado de curto prazo ou se meu prazo é de longo prazo. Então, de longo prazo, 1 hora por dia. Você vai ter uma consistência, porque você vai treinar todos os dias ele durante 1 hora, o seu corpo vai se acostumar, você, com o passar do tempo, não vai ter tanta dor no corpo, Sim. Você vai tomar seus suplementos, vai melhorar a sua alimentação, consequentemente você vai ter o resultado que você quer. Porque é a constância, a consistência. É diferente da velocidade. Não adianta eu ir lá uma vez treinar 5 horas, o que eu vou conseguir com isso? Sim. Se eu for uma vez só. Agora, se eu for todos os dias... Então, muita gente veio me procurar e fala assim, nossa, Paulo, você teve um crescimento muito grande nas redes sociais, você tá com bastante cliente, nossa, foi do nada, né? Aí eu falei assim, cara, faz 16 anos que eu tô dando treinamento pra estourar do nada. Aí ele, como assim? Eu falei, não é do nada, tem uma consistência. Eu posto todos os dias há 2 anos e meio, 3 anos. Então, em 1 hora eu ia achar um formato também através dos meus estudos e qualificações, para eu poder estourar. Então, assim, o quanto que as pessoas estão se qualificando e estão estudando, é muito fácil apontar o dedo, entende? Então, se eu for falar para você, né, você perguntou há quanto tempo que você saiu disso e tal, se eu for falar para você quando que foi a minha virada de chave, a minha virada de chave foi em abril de 2025, quando eu saí do CLT, o meu empregador virou o meu cliente e eu comecei a ter tempo para poder conquistar mais clientes, dar treinamento, mentoria e chegar até os palcos da SDW em Portugal como palestrante internacional. Nossa. Essa foi minha virada de chave. Eu consegui agregar muito valor, eu consegui trazer muito cliente, entregar resultado a ponto de ganhar muitas indicações e poder chegar no lugar que eu cheguei hoje, seja nas redes sociais com um alcance de quase 500 mil de seguidores, ou seja na minha carteira de clientes que sempre que encerra um contrato, eu sempre tenho de 2 a 3 indicações. Cara, isso é muito legal. Eu lembro quando eu te conheci que foi no treinamento do Anderson. Sim, eu lembro. Lá no Corporate, né? E aí a gente conversou e aí você falou, cara, eu saí, tinha pouquíssimos meses você tinha saído do CLT. Não, eu acabei de sair do CLT e agora, né, tô pegando a galera e trazendo o conhecimento que eu tenho já em vendas que você colocou em prática desde os 16 anos para as empresas que também precisavam desse conhecimento, né? Exatamente. E quando você fez essa transição, você sai de CLT, começa a empreender, você conseguiu manter o mesmo salário ou deu uma caída e depois você cresceu de novo? Como é que foi isso? Na realidade, uma condição que teve para eu aceitar que aquele meu empregador fosse meu CLT é que eu continuasse tendo a mesma remuneração, só que na época no bruto, né? Porque você sabe... Para quem é CLT sabe que tem a questão do desconto dos impostos. Então eu não ia mais ter férias, 13º, vale-refeição, o KM, eu não ia ter mais nada disso. Então eu tinha o salário bruto. Só que eu ia continuar também atendendo cerca de 350 a 400 corretores. Caraca. Então eu continuei, eu dei seguimento no meu trabalho, ganhando muito bem, só que também eu não tinha mais 100% da minha energia só para aquele serviço. Então eu tinha que equalizar e trazer o meu tempo de uma forma onde eu conseguisse dar conta e também trazer novos clientes. Então hoje eu consigo dizer para você que eu consigo viver muito bem, a gente conseguiu dar seguimento, a gente cresceu, eu estou aí fazendo grandes investimentos e tudo mais para poder crescer cada vez mais. Então estou com uma carteira de clientes grande e continuo trabalhando no ramo de plano de saúde atendendo os corretores. Que legal, velho, que legal. É uma baita exemplo, né? Um baita exemplo tudo que você está trazendo pra gente. E aí a gente começa a falar de histórias, né, de vida, e às vezes as pessoas não entendem o quanto de ensinamento que tem aí. Mas olha o que você já falou de lá atrás, quando você atendia, a gente já falou de estratégia de recorrência, a gente já falou de equity, a gente já falou do quanto que você persistiu, quanto que você precisou ter consistência, né, e constância para fazer o negócio acontecer, porque, né, as nossas áreas se complementam, né, porque você ensina o cara a atender o cliente, eu começo o funil para trazer esse cliente, né, na parte do marketing, e eu recebo muitas pessoas que chegam e ela quer o resultado rápido, né, e ela chega e fala, e aí Thiago, eu vou colocar
2.000 lá no tráfego, eu vou te pagar aí o valor aí da tua agência para vocês cuidarem da gente. E aí, quanto volta mês que vem, né? E aí entra muito nisso, né? Que tudo, se a gente for pensar naquilo que a gente quer levar para a vida, né? Não tem como pensar em curto prazo, tem que pensar em médio e longo prazo. Que nem você falou do exercício, 1 hora todo dia ou uma intensidade de 5 horas por dia durante uma semana. Se eu estou pensando a longo prazo, se eu estou pensando na minha longevidade, na minha saúde, vai ser 1 hora todos os dias, né? Eu acho que fazendo um paralelo aqui com o presencial do online, eu acho que as pessoas jogam muito em cima da agência, querendo um resultado rápido, porque como vocês são especialistas, acho que vai ser da noite pro dia. Só que faz um paralelo, por exemplo, se o cliente estivesse abrindo uma loja física, ele vai ter que ter uma loja muito bem climatizada, vai ter que ter uma loja iluminada, um manequim muito bem vestido, tudo muito limpo, vai ter que ter os funcionários bem vestidos para atender o público. Eu duvido que quando ele abre uma loja, ele já pensa, não, mês que vem eu já vou ter todo o retorno do investimento dessa franquia ou dessa loja. Não tem como. Exato. Porque ele precisa ou panfletar, eu tô falando moda antiga, tá? Sim. Ou panfletar, fazer anúncio no jornal, numa TV, numa rádio, esperar as pessoas passarem para ver a fachada, para ver se gosta, se entra, fazer estratégia, ou se fizer um tráfego pago. Sim. Então, por que quando é no presencial, que depende da gente, a gente não se cobra um resultado rápido e no digital ela joga na agência, às vezes não entende e não sabe o criativo. Ela joga na tua mão e fala assim, eu quero resultado, mas qual que é o criativo? Ela tá falando bem, tá com uma oratória, tá bem vestida, ela estudou o que ela vai falar? E mais ainda, quando ela faz um criativo, joga para você faz todo o tráfego, o cliente clica, sabe o que ele responde lá? Ou o robozinho dele, o funcionário? Oi, como posso te ajudar? Que é uma parada que eu odeio. Irmão, você quer uma frase que eu odeio? É como posso te ajudar? A pessoa, eu fui dar um treinamento uma vez para uma contabilidade e aí ela tinha, como posso te ajudar? Eu falei assim, qual que é o seu criativo? Ela começou a ver. Para você que é pequeno empreendedor, tal, que ainda não abriu a sua empresa, alguma coisa do tipo. Falei, se a pessoa vê esse anúncio, ela é um pequeno empreendedor que ainda não abriu a sua empresa. Quando ele clica no Saiba Mais, você, pelo seu criativo, você verbalizou que ele ainda não abriu a empresa. Então você está buscando essa pessoa. Quando ele clica, por que você chega e fala, como posso te ajudar? Por que em vez disso, você não chega e fala assim, vai vir, né? Olá, Thiago, tudo bem? Olá, Thiago, tudo bem? Eu vi que você clicou no nosso criativo para saber como abrir uma empresa. Em que ramo você pretende abrir? Faz uma pergunta direta. Esquece como posso te ajudar. Mas Paulo, como eu vou saber que pergunta fazer? Você não tem um criativo? O que o seu criativo fala? O criativo dessa contabilidade falava para você, pequeno empreendedor que quer abrir uma empresa. O pequeno empreendedor clica, chega lá o vendedor, como posso te ajudar? Esquece. Olá, Thiago, você quer abrir a empresa? Você pretende abrir a empresa? Em qual ramo de atividade? Ele já vai responder. Aí ele responde e fala, por exemplo, seguro, serviço, produto. Nossa, que legal. Aí pega na sua base de cliente. A gente já tem vários clientes nesse ramo aqui, eu vou poder te ajudar com excelência. Qual que é a sua previsão ou a sua urgência em abrir sua empresa, Thiago? Nossa, eu estava pensando em até o final do ano. Nossa, legal, a gente está em abril, quase batendo na porta de maio, metade do ano está aí. Que legal, você já tem um capital de giro? Como que você pretende fazer isso? Você vai trabalhar home ou você tem uma unidade pronta, Thiago? Cara, faz pergunta. É isso. Como posso te ajudar? Aí vira, estou à disposição, qualquer coisa me chama. Você não vai vender assim, irmão. Não vai, porque você não está fazendo a pergunta certa. Legal. Depois não adianta reclamar que não está vendendo. Exato. E a gente pega muito isso, né? Porque... E aí, por isso que eu falo que se complementa bastante, porque entra nessa parte da venda... Muitas vezes eu tenho que ficar falando, cara, mas me manda o print aí de como que tá a conversa, me manda os áudios que você mandou pra gente entender o que tá acontecendo, né? E o cliente, ele, assim, faz muito isso. E aí ele não continua aquela conversa. E o que você tá falando aqui, né? Vou tentar traduzir, você me fala se tá certo ou errado. Mas você continua a conversa com o cara, que ele começou lá no criativo, que ele viu alguma coisa falando, ele clicou, ou seja, ele se interessou naquela conversa, depois você continua já no mesmo gancho, e aí você vai trazendo essa conversa de uma forma natural, de uma forma legal, descontraída. Leve? Leve, acho que essa é a palavra, leve, porque às vezes não é descontraído, né? Mas você vai fazer de uma forma leve, mostrando que você tem conhecimento do que você está falando, que você está fazendo as perguntas certas e que você quer resolver o problema daquele cara.
né? E mostrando tua autoridade também. Então, tipo, ó, tenho esse problema. O cara chegou pra você, né? Tô com esse problema aqui. Aí você já vem pra ele, ó, não, isso daí, eu tenho 3 clientes que passaram por isso, que nem você falou, né? Olha a estratégia, né? Olha a técnica de venda sendo aplicada, mas de um jeito muito leve. O que eu vejo muito, assim, as pessoas fazem um treinamento de vendas e é onde eu vejo que as pessoas mais erram. Ah, beleza, tem que falar da escassez. Aí tem que ir o gatilho da reciprocidade, o gatilho de não sei o que lá. E aí o cara vai para um atendimento e ele fica aqui, ó, na cabeça dele, não tá prestando atenção no que você tá falando. Ele tá prestando atenção no gatilho que ele tem que falar, qual que é a próxima pergunta que ele tem que fazer, ou é a próxima coisa que ele tem que falar. É porque tá decorado. Exato. E aí fica um negócio totalmente robótico, que quando o cara vem com aquela outra frase em cima, você fala, putz, nossa, o cara nem prestou atenção no que eu falei. Às vezes o cara pegou de surpresa. Ó, você quer ver um negócio? Venda é trocar ideia. Uhum. Se tu souber trocar ideia, tu não precisa usar de forma robotizada. Sim. Lembra que eu falei no início de você usar o sim durante o processo de vendas? Pro cara no final ele não vai falar não porque ele tá indo contra a palavra dele? Sim. É exatamente assim. O que eu faço? Vamos trazer no digital. Imagina que eu sou dono de uma agência, eu sou dono de um estúdio de podcast. Tá. E aí... Não, na verdade eu sou dono de... Não, decide, quem que você quer ser? Deixa eu simular um atendimento aqui. Você me procura porque você quer... Eu vou dar o treinamento, você chega você é meu lead, você quer abrir um estúdio de podcast. Tá. E aí você chega lá e eu falo, ó, ajuda empresários que queiram... Vamos lá, ajuda empresários que queiram performar e empreender melhor no podcast. Aí você vê esse criativo, você clica lá. Tá. Então, eu vou receber, vejo lá seu nome e falo, Thiago, tô vendo aqui, você quer abrir um estúdio de podcast, você já tem ideia do tema? Ah, tenho. Tá. Qual que é o seu tema principal? Negócios. Tá. Negócios em geral, é pequeno empreendedor, grande empreendedor ou tanto faz? Mas eu vou abrir o estúdio ou eu vou... Você vai abrir para você entrevistar as pessoas, Ah, para eu entrevistar. Isso. Tá, então eu vou abrir ter um programa de podcast. Tá, vou falar de negócios. Tá, você vai falar de negócio por quê? Porque é muito mais fácil você trazer esses empresários para o seu podcast para você depois vender a sua estratégia de marketing e virar seu cliente. Sim. Certo? Então você tendo um podcast, o que é mais fácil? Você eu não estou usando com você porque você já é meu cliente. Sim. O que é mais fácil? Você trazer a pessoa ou você bater na porta da empresa dele para ele te receber para um café? É muito mais fácil no podcast. Exato. Então eu vou começar a fazer dessa forma. Eu vou falar com você. Você tem ideia de tamanho de empresário? Você quer mais em Santos ou quer em São Paulo também? Como que você prefere? Ah, em Santos, porque é presencial. É presencial, etc. E facilita a logística. Então, pelo seu histórico, você tem algum nicho específico? Mais advogado, mais dono de loja, serviço ou produtos ou não? Tanto faz? Cara, normalmente serviços. Serviços por mais quê? Serviços, Porque geralmente quem tem mais serviço consegue ter mais estratégia de marketing, onde você vai conseguir falar do seu negócio e ter ele como cliente, certo? Tá vendo? E se eu falasse produto? Aí você já ia então, eu já ia para a parte de produto. Por quê? Uhum. Porque na parte de produto você ia virar e falar assim, não, a parte de produto, eu prefiro me especializar em quem tem loja de roupa. Pô, legal, eu vou levar uma equipe para poder filmar dentro da sua loja, o cliente experimentando, tem um vendedor na porta do provador para quando o cliente sair você elogiar o cliente. Todo mundo gosta de ser elogiado. Uhum. Então, você vai criar uma estratégia de acordo com o caminho que você quer seguir. Seja no podcast, seja já vendendo imóveis, vendendo carro, plano de saúde, produto, serviço, de brigadeiro a apartamento, o que for, é estratégia. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, se eu fosse como que eu faço, vou dar um exemplo para você, como que eu faço para vender os meus serviços? Né? Então imagina que você queira me contratar, como que eu faço para vender o meu serviço? Eu vou chegar, a gente está aqui numa reunião e aí eu falo assim, Thiago, você já tem experiência em trazer as pessoas pro podcast. Você já teve algum treinamento aqui na sua empresa de vendas? Não. Você nunca teve, tá. Se eu falar para você que depois de um treinamento de vendas você consegue ter um crescimento de 10 a 15%, você ficaria mais feliz? Pô, com certeza. Perfeito. Esse treinamento de vendas, ele não é da boca para fora, tá? Ele é bem direto ao ponto, sem mimimi, ele é com método. Eu falo para você que eu posso fazer um treinamento apostilado com técnica e que o seu pessoal vai ter todo esse material para poder estudar e colocar em prática. Você acha que serve para vocês? Serve. Então, porque daí com esse conhecimento, Thiago, toda vez que você tiver uma reunião, vocês vão poder se preparar e falar, olha, a gente vai receber um cliente. Esse cliente é desse perfil. Lembra que o Paulo falou de forma estratégica? Vamos colocar essa tática em pauta para a gente vender? Você acha que ficaria mais fácil de fechar negócio, certo? Sim. Tá. E aí, Thiago, de tudo isso que eu te expliquei,
o que você acha que tem que ter na minha mentoria para o seu negócio fazer sentido, para o seu negócio poder performar? Aí você vai pegar em alguma coisa, né? Não vou pedir para você responder, mas você vai pegar algo e vai me falar. Aí eu vou chegar a falar para você, não, perfeito, Thiago, eu já te expliquei tudo isso e isso que você disse para mim que precisa ter no meu produto, eu vou colocar também. Cara, não tem como você falar não. Você tá falando para mim o que você quer que tenha no meu produto. Sim. E você ainda tá fazendo um over-delivery e fala, ó, isso que você me trouxe também vou te oferecer. Exatamente. Né? Então, digamos que você esteja com 4 vagas aqui no seu podcast e você não sabe como vender. O que eu te sugiro? Você faz um histórico, um mapeamento de quem são os players e de quais nichos os últimos players contrataram e sobre o que eles falaram e durante quanto tempo eles ficaram. Aí você começa a fazer um mapeamento para saber que tipo de player, o que ele falava, quanto tempo ele ficava. Aí você decide, por exemplo, de que, geralmente é quem trabalha com consórcio, quem trabalha em loja de roupa, consórcio e loja de roupa, por exemplo. Tá. Aí você começa a fazer um mapeamento assim, quem que eu conheço, quem está no meu círculo de amizade que trabalha com consórcio e tem loja de roupa. Eu vou fazer uma oferta para essa pessoa. Olha, eu estou com uma agenda em aberto, eu tenho um histórico muito bom de podcast, eu tenho uma audiência X e eu tenho certeza que faz sentido para você se você colocar a sua marca lá para poder entrevistar pessoas e fortalecer a sua marca. Tenho certeza que você vai vender muito mais todos os dias. Você está entregando para a pessoa, porque você já tem um histórico. Sim. O maior erro do vendedor é esperar para vender de qualquer jeito, porque daí ele não vai vender com estratégia. Então, quando eu chego numa empresa, antes de vir para cá, eu estava num cliente que é uma agência de turismo. Elas estão batendo meta todos os meses. Aí eu falei, a gente vai chegar num momento um pouco mais crítico e vai chegar a Copa do Mundo e eleição, em que o mundo vai estar totalmente, assim, para um lado e para o outro. Quem torce para o Brasil, quem não torce, quem é de um lado, quem é do outro. Então, assim, vai todo mundo na Copa do Mundo se abraçar, depois vai todo mundo se odiar. Ainda tem eleição depois. Na eleição. Que é a mesma então, coisa. na Copa do Mundo todo mundo se abraça, nas eleições todo mundo se odeia. O negócio assim. Então eu cheguei para essa minha cliente de turismo e falei assim, olha, quem são os seus clientes que todo ano compram um tipo de pacote com você? Quem que geralmente sempre compra cruzeiro? Quem geralmente sempre faz uma travessia internacional? Quem geralmente sempre vai para o Nordeste, vai para a América do Sul? Pega essa galera, pega o histórico dela e começa a ver, quem que geralmente compra em junho, julho, agosto, setembro. Entra em contato e fala, tudo bom? Aqui é o Paulo, da agência de turismo. Ano passado você viajou para Buenos Aires, eu estava vendo aqui que foi uma viagem incrível, a gente conversou bastante, vocês gostaram, você, a família, as crianças. Seguinte, daqui a pouco está chegando de novo as suas férias. Você pretende viajar para a América do Sul, está pretendendo a Europa ou pretende ficar pelo Brasil? Você nem não está perguntando se ele quer viajar. Você não vai perguntar se ele vai ou se ele quer. Você vai perguntar para que lugar. Olha, você já foi para a América do Sul e agora? É Nordeste ou é Europa? Você vai induzir a pessoa a responder. Por quê? Através de um CRM, com as informações daquele cliente, você sabe quando ele tira férias para poder oferecer uma viagem naquela mesma data. Legal. Então isso é estratégia. Isso foge um pouco daquilo que você falou do vendedor que quer estudar o gatilho mental, estudar a técnica. Cara, é super importante você estudar técnica, desde que você tenha números para se embasar e mostrar, né, no meu caso, né, mostrar para o dono da empresa que através desses números, com essas estratégias, ele vai usar esse script para vender mais todos os dias. Legal. Você falou agora de informações, dados, né? Que é importante a gente ter para a gente conseguir fazer um follow-up ali, né? De, esse cara tem 6 meses que não viaja aqui, normalmente ele viaja de 6 em 6, esse daqui vai tirar férias, porque tirou férias nessa época no ano passado, legal. E o que você acha que é importante hoje, Paulo, que um vendedor precisa ter para ele se dar bem, para ele ser um bom vendedor, para ele conseguir ganhar dinheiro? Aí eu já estou falando tanto de talvez uma ferramenta ou talvez uma habilidade que você acredita que seja importante. Tipo assim, o que? A comunicação? Ou vai estudar PNL? O que você acha importante esse cara ter ou buscar desenvolver que vai ajudar ele ali na venda em si? Tá. Ele precisa primeiro ter fome de vendas. Tá. A primeira habilidade mesmo que não se estuda é fome. Tá. E aí depois ele vai precisar estudar porque o vendedor... ele ouve muito mais não do que sim. Ele precisa se acostumar e estar de bem com isso. Tá. Não tem problema, eu vou para a rua, vou ouvir 20 nãos. Só que eu vou receber 2 vezes sim, que me dá uma rentabilidade lá no alto.
em cima da conversão dele, e cada um estuda e faz o de si próprio trabalho. Então, o primeiro de tudo, o vendedor precisa ter fome de vendas e ele precisa administrar essas frustrações. A partir disso, ele vai começar a pensar, bom, quais são as habilidades que eu preciso aprimorar? Aí, um exemplo, eu não me comunico muito bem, comunicação, oratória. Pô, eu tenho deficiência em fechamento, vou estudar fechamento. Pô, eu sou um cara que eu queria me vestir melhor, ele vai atrás de uma consultoria de imagem para poder pegar ali com a paleta de cores, se ele gosta de usar blazer ou não, da forma que ele vai ter a marca pessoal dele para poder exercer um bom atendimento, além, obviamente, de se cuidar. Então, assim, sempre estudar o que ele tem de bom e o que ele tem de melhoria. Aquilo que ele tem de melhoria, ele vai estudar um pouco mais. Então, muita gente acha que vendedor, ele nasce vendedor, é um dom. E não é um dom. O fato de eu ser uma pessoa extrovertida não significa que eu seja um vendedor melhor do que um cara tímido. Se o cara tímido estudar melhor que eu e tiver técnica de venda para levar para o fechamento melhor do que eu só vou ser um cara gente boa, que todo mundo gosta, quer estar junto, mas que não vai comprar de mim. Sim. Que a gente não compra de, ele é meu amigo. Ele pode abrir portas à amizade. Sim. Só que se o cara não prestar um bom serviço, um bom atendimento, não vai continuar comprando. Então, a primeira de tudo, fome, ele administrar essas frustrações e ele estudar aquilo que ele tem de deficiência, seja comunicação, seja oratória, seja marca pessoal, ou seja algo dentro da venda, como prospecção, pós-venda, follow-up, fechamento, WhatsApp, redes sociais. Ele estudando isso, ele vai usar de forma estratégica. Então, por exemplo, vou pegar um cliente meu que trabalha com construção. 70% dos clientes dele são profissionais. São lá os arquitetos que levam os clientes. Tá. E esses 70% dão uma rentabilidade X de vendas por mês. Então, a gente está dizendo que ele vende para 30% da rua que entra e 70% de profissionais. Eu cheguei para ele e falei assim, quantos profissionais você tem na carteira? Ele falou, 20. Falei, desses 20 profissionais, quantos que compram todo mês? Ele falou, 10. Falei, então é o seguinte, se 70% vem de 10 profissionais, eu preciso, e você tem 20, que é 50% de conversão, eu preciso que você tenha 40 profissionais, porque dos 40, 20 vão comprar. Tá. E se você vende isso tendo 70%, você vai vender o dobro, porque você, em vez de 10 profissionais, vai ter 20. É o funil, né? Então, é o funil. Por quê? Porque você, de novo, tem a fome de vender, você administra as suas frustrações, você estudou técnica de venda e você age de forma estratégica. Boa. Aí você usa tudo isso, joga no liquidificador e consegue fazer a venda. Que legal. E hoje você consegue ajudar as pessoas que querem aprender mais, até desses assuntos que você trouxe aqui, de que forma? Você hoje palestra em muitos eventos, né? A gente também vou perguntar daqui a pouco, saber mais desse evento especificamente de Portugal, que foi um grande marco aí para você, né? Mas quais são os produtos que o Paulo oferece? Como que você consegue ajudar essas pessoas? É só a empresa que te contrata ou de repente um cara que é um vendedor ali, ele quer estar contigo, ele quer aprender o que você faz para ele aplicar na empresa que ele está trabalhando? Como que você consegue ajudar esse cara? Tá, hoje eu tenho um produto, por exemplo, treinamento para as empresas em company. Tá. Então a empresa me contrata e fala, olha, eu tenho aqui um espaço, eu tenho X vendedores e eu preciso de um treinamento aí de 1, 2, 3 horas, um workshop de 4, 5 horas, enfim. Tá. E aí eu falo a entrega e passo o investimento. Ponto. Eu treino e vou embora. Tem empresas que me contratam para fazer esse serviço e querem uma mentoria quinzenal e a gente faz um contrato de 6 meses, onde de 15 em 15 dias eu estou nessa empresa, seja de forma presencial ou online, depende da logística, tá? Para poder entender como é que tá. Então, por exemplo, eu vou treinar a empresa com as técnicas de venda que eles falaram que querem que tenha, porque eu faço treinamento personalizado. Tá. Pô, Paulo, fala bastante de fechamento, fala bastante de prospecção, eu vou e falo. Tá? Após isso, eu vou me encontrar de 15 em 15 dias com o líder ou com o executivo da empresa e ele vai me falar, Paulo, os 20 funcionários estão com essa meta, mas só dos 20, só 15 bateram a meta, os outros 5 não. Eu pego esses 5, como que eles estão atendendo? Aí eu começo a fazer isso, olha, eles estão atendendo dessa forma, muda esse script, quando o cliente falar isso, você fala aquilo, e aí eu começo a desenhar como que ele deve passar para o time dele. Legal. 15 dias depois a gente retoma. Cara, e aí, como é que está o resultado? Putz, melhoraram. Esses daqui ainda estão desse jeito. Então vamos mudar essa estratégia e vamos agir dessa forma, porque ele vai me falar as dificuldades. Então, de 15 em 15 dias, eu faço essa mentoria. E aí, durante 6 meses.
Tem empresa que me contrata sem treinamento, direto para mentoria. Paulo, eu quero te explicar tudo e aí a gente de 15 em 15 dias, durante 6 meses, a gente faz um contrato e eu vou falando com você. Tá. O que acontece muito nem toda empresa tem uma política de comissionamento. Então eu estava conversando com uma empresa esses dias que ela comissiona, é uma empresa do interior, a gente faz online, ela comissiona parte dos vendedores e outros não. E aí eu falei, gente, primeiro, eles se conversam. Segundo, o que você está esperando para o vendedor para comissionar? Estou esperando ele entender tudo e ficar mais perfeito. Eu falei, gente, ele não entrou na sua empresa com o sonho de ser funcionário da sua empresa. Ele está lá porque ele tem conta para pagar. E você está falando para mim, eu falei para o executivo dessa empresa, eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fingir que é o Thiago. Ô Thiago, você tem 5 vendedores que você comissiona e outros 3 não. Esses 3 que você não comissiona, o vendedor A, B e C, você acha que se você comissionar, eles vão vender mais ou vão vender menos no final do ano? Pô, vão vender mais. Aí, qual que é a principal dor, não é dor, a principal, não é dúvida também, me fugiu aqui. Objeção. A principal objeção do empresário para falar de comissionamento. Mas aí eu vou ter que pagar mais. Sim, você vai ter que pagar mais, mas você vai vender mais. Eu não estou falando para você pagar uma comissão em cima de algo que você já faz. Sim. Então imagina, você tem um time de vendas, aí você fatura 100 mil por mês. Aí você fala, vou comissionar, vou começar a dar 1%. Aí você vai começar a dar R$1.000 para cada um. Não, você está faturando os mesmos 100. Você vai juntar o time e vai falar o seguinte, em comparação ao resultado do ano anterior, eu quero ter um crescimento de 20% por mês, então em vez de vender 100 mil, a gente tem que vender 120. Se a equipe bater 120 mil, eu pago 1,5% para cada um. Eles vão ter que se esforçar para fazer mais do que eles estão fazendo. Sim. E aí que o empresário se perde. Porque ele fala, vou ter que pagar. Sim, mas você está recebendo. Qual que é a sua margem? Eu tenho margem de, vamos falar valores exatos, tá? De 50%. Pô, você está vendendo 20 mil a mais, você tem 10 mil a mais no teu bolso. Você está pagando 1,5%, cara. Pô, você está ganhando 50% a mais, está pagando 1,5% para 10 vendedores, dá 15%, sobra 35%. E aí? Sim. E fica muito preso nisso. Esse é o grande problema. Então eu faço esse trabalho. Além disso, tem muita gente que me procura que é o profissional liberal autônomo. Então é o profissional de consórcio, ele é o profissional de plano de saúde, é o profissional que vende imóveis. Então ele é autônomo, ele não tem uma empresa com grande time, mas ele quer vender mais. Eles me procuram direto. E aí eu tenho também mentorias individuais, onde geralmente eu faço de 3 meses individualmente com ele para poder entender esse cenário e aí depois a gente renova por mais 3 meses que fica um total de 6. Entendi. Tá? E aí eu tenho produtos também, até estou terminando de gravar uns produtos digitais onde ele vai ter aula gravada e vai ter um acesso que aí eu sou um pouco mais escasso comigo, que ele paga um valor X, ainda não vou falar porque não está desenhado, não está finalizado, onde ele entra como se fosse infoproduto. Só que assim, nada melhor do que você ter um profissional para você, dentro da sua empresa, para te ajudar. Então imagina só, se você quer fazer um curso de inglês, o que você prefere? Você prefere, às vezes, contratar, ir numa escola, ou às vezes você pode ter um mentor que morou nos Estados Unidos durante não sei quantos anos que pode te ajudar. O teu resultado vai ser muito mais rápido. Sim. E em vendas é a mesma coisa. A galera pode pensar, pô, eu consumo muito conteúdo na internet gratuito. Beleza, eu posto conteúdo na internet gratuito todos os dias. Eu tenho um grupo com mais de 1.000 pessoas. Eu coloco todos os dias conteúdo de qualidade de vendas na internet. Então, você que está me assistindo, você quer aprender de vendas, tem conteúdo meu de graça. Só que acontece, é um conteúdo que tá, um dia eu posto uma coisa, um dia eu posto outra, um dia no story que em 24 horas ele cessa, outro tá no feed, um tá em carrossel, outro tá em estático, outro tá em Reels. Agora, se você quer vender com excelência, com estratégia, você precisa de uma pessoa perto de você te dando a mão falando o que você tem que fazer. E aí que entra o quê? Também. Eu tenho fechado muito negócio mostrando para o empresário o quanto que ele tem que vender, isso é muito louco, é muito bom, o quanto que ele tem que vender para poder me pagar. Eu fechei 3 negócios assim semana passada. Eu tava com um empresário e ele falou, tá caro. Eu falei assim, não, perfeito, qual que é o teu ticket médio? Aí falou, meu ticket médio é X. Eu falei, perfeito, em 6 meses o seu investimento comigo é X mil reais. Esse total dividido pelo seu ticket médio tá dando como se você tivesse que vender 3 produtos a mais por mês. Desculpa, é impossível, usando o meu método, você não vender 3 produtos a mais por mês em 6 meses, não tem como. Mas o seu time tem que aplicar.
Ou no caso, se for autônomo, você tem que aplicar. Se você aplicar, eu garanto que você vai ter o resultado. E aí você vai pagar o investimento em mim com o que eu tô fazendo você vender mais. Sim. Eu tive, É o dinheiro sei novo. lá, cara, é o dinheiro novo. Eu tive 80% de aproveitamento, de conversão, porque eu tô falando para ele, mostrando por A mais B na ponta do lápis, que ele vai me pagar com o que eu vou fazer ele vender. Show de bola. E as pessoas não fazem isso. Não fazem. Porque espera cliente, e o cliente, que o cara não se prepara. Quer ver uma coisa? 3 coisas que tem que fazer parte de uma rotina de um vendedor. Que é a questão, eu tenho um módulo na minha mentoria que é de organização e rotina. Tem que ter prospecção, follow-up e fechamento. Boa. Todo dia você tem que prospectar alguém, todo dia você tem que fazer um follow-up, você tem que falar com aquele cliente que demorou para te responder, que falou que tá caro, e todo dia você tem que fazer algum fechamento, alguém que está quase comprando com você. Se você tiver na tua rotina, no teu comportamento, todos os dias, prospecção, follow-up e fechamento, você vai ter uma conversão muito alta de vendas, todos os dias. Boa. Caramba, eu tô só aqui. Ainda bem que vai ficar gravado esse Também é. episódio, porque eu não consegui anotar tudo que Não dá, você é trouxe muita aqui. coisa, muita coisa. Mas é isso, cara. Eu acho que assim, quanto mais a gente aumenta e é constante, né, mais o funil no final das contas vai ser mais automático, né, vamos dizer assim, né? Ele vai se tornar mais simples de acontecer. Porque você tá todo dia fazendo prospecção. Então, quanto que é essa prospecção? Tô ligando para 10 clientes todo dia. Legal. Quantos que já estão, que daqueles 10 que você ligou ontem, que falaram que ia te dar o retorno hoje, retornou para esse cara? Pô, legal. E desses que você retornou, qual que tá na pontinha ali? Falou, não, vou te pagar tal dia. E aí, foi lá, fez o fechamento com esse cara? Então, quando a gente aumenta isso daqui, a gente vai aumentar esse final, né? Porque é 10 todo dia. Se você parar para ver, no final do mês, 30 dias, já dá 300 contatos. Vamos falar que o cara trabalhou 25 dias. Sim. Dá 250 contatos. É impossível o cara não aumentar 3 vendas. Aconteceu isso com um cliente meu, que ele veio colocar um pouco o meu trabalho em questão. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, como que foi isso daí? Era começo do mês. Eu falei, olha, se você fizer 20 ligações por dia, né, durante a semana, a gente está falando de 100 ligações por semana, no final do mês dá 400 ligações. Se você tiver 20% de conversão com ticket médio de R$500, você vai vender 40 mil. Beleza, cheguei no final do mês. E aí vendeu quanto ele? 28 mil. Eu falei, tá, mas você fez as 20 ligações por dia? Ah, não, eu fiz 12. Então a culpa não é minha, desculpa. Eu direcionei o cara, eu dei o script, todo o direcionamento. Eu falei para ele, eu mostrei que se ele fizer 20 ligações por dia, que dão 400 ligações no mês, com 20%, que são 80 clientes de conversão, num ticket médio de 500, ele ia fazer essa grana. Ele não fez, porque ele também não cumpriu de forma comportamental aquilo que eu pedi. Então, aonde que a venda entra também? Que muita gente Mas não o funil se liga. funcionou, O porque funil ele fez funcionou. 28. Fez 28. 28 mil. 12 por dia, 20%, ele Então, converteu. Beleza. Só que onde que muita gente se perde? No comportamento. Tem muita gente que fala assim, eu não consegui bater a meta, mas não ligou o que tinha que ligar, não prospectou o que tinha que prospectar, abriu a loja, esperou o cliente, abriu o computador, esperou o lead. E aí, tá difícil, né? Porque hoje é época de eleição, porque o governo... Irmão, a galera ganhou dinheiro com o Fernando Henrique, com o Lula, com a Dilma, com o Bolsonaro, com o Temer, com o Lula de novo. Quem for ganhar dinheiro, prospera, vende, independente da pessoa que está no governo, irmão. Não tem essa. Com a gasolina 7 conto, com a gasolina 4 conto. Por que um monte de gente prospera? Sim. O que tu acha que vai acontecer se a gente pegar o dinheiro do mundo e dividir em forma igualitária? Em 2, 3 anos o dinheiro está na mão da mesma galera. Da mesma galera. Por quê? Que estuda, que trabalha, que prospecta, que vende, que investe. Eu vejo muita galera falando de quem ela quer ser, mas ela não fala muito de quem que ela está sendo. Porque para eu conseguir chegar naquele patamar que eu quero, eu preciso ser o profissional daquele patamar, né? Eu falo muito isso até aqui para nossa equipe. Que eu falo assim, cara, beleza, qual salário que você quer ter? Eu quero ter salário de 10 mil. Pô, legal. Você é um funcionário de 10 mil? Você é um colaborador de 10 mil? Você é o cara que está estudando para ser esse cara de 10 mil? Não. Então, assim, quem está adiando o teu sonho? É você mesmo. Exatamente. Né? Então, o cara que não fez a prospecção para ganhar os 40 mil, ele é um empresário de 28 mil. Porque é o que ele fez. E aí, o meu trabalho entra no quê? Para saber se ele está no limite dele. Porque se ele for um funcionário de 28 mil,
de menos ligações por dia, eu chego no líder dele e falo, cara, o Thiago, ele chegou no limite. Isso para você tá bom? Você contrata mais um pra gente explorar o potencial dele ou deixa aqui? E aí tá tudo certo se o limite dele for esse. A gente só precisa identificar. Sim. Identificar se tem ajuste. Exatamente. Né? Tem que às ser. vezes o cara tá fazendo 28, aí você entra, pega a operação, vê o que o cara tá fazendo. Ah, não, pô, dá pra ele melhorar essa abordagem, dá pra ele melhorar aqui. Aí os mesmos 12 que ele tá ligando por dia, aí ele já faz, de vez de 28 no mês, ele já faz 35. Porque ele vai fazer um pós-venda, ele vai pegar uma indicação desses 12 que ele ligou, que ele fechou, e ele vai pegar uma indicação de cada e já tem mais 12. Duas tem 24, 36, por aí vai. É isso. E Paulo, fala pra gente desse feito, né? A gente tem vários feitos, né, aí na sua carreira. Tem os 20 anos de experiência, tem a tua consistência aí no digital e o teu crescimento, quantidade de seguidores que você tem hoje e cada dia mais crescendo. Mas eu sei que tem um que te marcou muito agora, que foi recente, né? Foi uma palestra que você deu internacional. Sim. Né? Como que foi isso, cara? Como que traz, né? Como que essa palestra chega para você? Como que para você ter, né, se tornado um palestrante internacional de um baita evento? Sim. Que hoje, né, o SDW é um dos maiores eventos do Brasil, né? Maior da Baixada. O maior da Baixada Santista, um dos maiores do Brasil. E como que foi para você ir lá palestrar e, enfim, tá naquele palco? Cara, foi uma situação... Eu tô até me arrepiando aqui, porque tem um motivo especial por eu me arrepiar. Que é... Os meus avós são portugueses, cara. E eu tenho uma história muito bonita com Portugal, porque quando eu tentei ser jogador de futebol, eu fui para Portugal, joguei a 4ª divisão, ganhava 200 euros mês, não dava para muita coisa. Juntei uma grana e voltei. E lembrando, eu juntei uma grana trabalhando braçal mesmo, subemprego. Eu lavava banheiro, eu depois ia pra Copa, fazia uma série de coisas. Né? Não é um trabalho assim de tipo, nossa, ele foi ser executivo em Portugal. Eu fui de baixo, juntar grana pra voltar. Então, essa questão de eu palestrar em Portugal, na terra dos meus avós, onde eu já tinha tentado o sonho de ser jogador de futebol lá, tudo isso pegou muito pra mim, cara. Pegou muito. Então, eu até começo a minha palestra falando que eu me sinto em casa palestrando para todos vocês. Aí eu faço assim, a galera aplaude e tal, porque eu falo que eu sou neto da Dona Josefina e do seu Adelino, que são portugueses, são daqui e tudo mais. Então a galera se conecta. E que tem tudo a ver com a venda, que a gente tem que se conectar com o cliente. Então a primeira coisa que eu busquei trazer na palestra foi me conectar com o público português com uma grande verdade que toca meu coração. Sim. Eu palestrar em Portugal, na terra dos meus avós. Ponto. Então é algo que tem gravado, que eu já passei para eles assistirem, eles se emocionarem. Então foi um momento tipo ímpar na minha vida. Se tratando de SDW, a gente é suspeito, né? Que a gente faz parte do clube, a gente é mentorado da Lari e do Marcel, a gente participou do evento em Santos, a gente viu todo o crescimento. Sim. E a gente sabe da importância que isso tem na vida deles que organizam e como eles transformaram as nossas vidas. Sim. E isso transformou a minha também, porque pós-evento eu fiz vários contatos. Hoje eu estou com mentorados em Portugal, hoje eu estou com propostas, estou até desenhando isso para voltar em Portugal em outubro, para poder palestrar em eventos, dar treinamentos em company lá. Aí sim, cara. Então, tudo isso de forma assim, bem estratégica, entendendo o mercado de Portugal. E, cara, para mim foi muito bom eu estar em contato com os portugueses, entendê-los de uma outra forma, porque antes eu só ia como turista. Eu fiz mochilão, já fui para Portugal umas 10 vezes, mas como turista, ou jogando bola. Dessa vez foi para trabalhar. Eu tenho família lá, eu mal vi minha família. Eu procurei ser totalmente intencional nessa forma, desse meio corporativo, para entender um pouco o time deles. E olha que loucura, aqui no Brasil a gente tem aquela mania de o evento começa às 9, 9 e pouco eu tô chegando, 10 horas estaciono o carro para começar às 11. Cara, eu palestrei domingo de manhã. A minha palestra foi a primeira. Caraca. O rapaz abriu a palestra, fez ali uma cerimônia lá? Uma cerimônia das 9 até as 9h20 e tal. Eu entrei no palco 9h30, tava cheio. A gente tá falando de mais de 500, 600 pessoas num domingo de manhã, às 9 horas da manhã. A galera é regrada lá. Pra assistir um cara que eles não conhecem. Foi o evento do SDW que teve o Marcel, a Lara, o Joel, o Jorge Coutinho, grandes players. E tinha o Paolo lá, que eles não conheciam. Sim. Então isso para mim foi uma honra muito grande, é uma satisfação enorme, que eu vou levar sempre no meu currículo, para minha história, para minha trajetória. Eu consegui falar com essas pessoas e encantar a ponto de também depois conseguir fazer negócio. Então, cara, para mim foi assim um momento totalmente ímpar na vida.
trazer aquela parte intencional, né? Só pra você ter uma ideia. Eu perguntei pro Marcel, falei, Marcel, o evento é dia 21 e 22. Eu sabia que ia ter uma entrega ali do clube dias 19 e 20. Quando que você vai? Aí, Marcel, eu vou dia 13. Aí eu pensei comigo, pô, se o Marcel vai dia 13, alguma coisa vai ter dia antes disso. Deixa eu ir também, eu tenho família, tenho onde ficar, beleza, eu economizo. Aí eu fui. O Marcel foi pro Porto, eu fui junto com o Marcel, ele palestrou em 2 eventos, eu tava ali com ele, fiz contato e fechei negócio ali. Olha só. Entende? Então por quê? Porque eu fui intencional. Eu podia ter ido, eu vou 2 dias antes do evento, Não, eu fui antes porque eu identifiquei oportunidades, tive uma estratégia para poder fechar negócio. Então todo lugar que eu vou, eu não sei como, mas eu vou falar de vendas, que é para as pessoas saberem o que eu faço. Que legal, cara. E é muito legal ver tudo isso, né? Portugal foi um lugar que te provou muito, né? Sim. A tua família sai de lá, vem pro Brasil, aí você volta para Portugal tentando um sonho, não dá certo, você vem de novo para cá, e aí você reescreve essa história, volta para Portugal, só que agora já num dos maiores palcos, né, lá de Portugal, falando de vendas, que foi algo que você construiu durante 20 anos, né? E cara, eu fico muito feliz por você e uma das coisas que mais eu tenho assim comigo quando eu falo de você, quando a gente encontra outras pessoas que também te conhecem, eu sempre ressalto a tua humildade, porque você é um cara que desde lá da primeira vez que a gente conversou, tudo bem, você já tinha uma experiência ali em vendas, mas eu não te conhecia, você não me conhecia. E a gente se conectou de uma forma muito leve, né? Muito tranquila, com uma humildade extrema que você sempre teve. E aí quando vem esse boom, né, das redes sociais, que porra, você vai lá para 500 mil de seguidores, e aí muita gente, né, falou, putz, agora o cara deve ter ficado metido, né? O cara deu... E aí você vinha gravar algumas coisas aqui no estúdio e vem de vez em quando, e eu falava, cara, pior que não, velho. O Paulo é um cara humilde, o Paulo não deixa subir essas coisas na cabeça, é um cara de verdade mesmo, né? Então foi uma coisa que eu sempre, por trás, né, dos bastidores, sempre escutei e falei de você, nesse sentido. Então, parabéns por isso, parabéns pela volta por cima que você deu, de ter todos esses sonhos que você foi trilhar e foi lá e não deu certo e voltou, e toda a tua trajetória ali trabalhando com teu pai, enfim. E é uma história muito forte, né? Você falou, pô, eu não tive uma história de passei fome e tal, não sei o quê. Mas você fez muitas coisas que são louváveis, né? E muitas coisas que, cara, que são só as pessoas mesmo que têm sucesso que fazem. De toda a persistência que você teve e de quanto que você também não deixou isso subir a cabeça, e o quanto que você é um cara humilde, do bem, coração puro pra caramba. Então, cara, parabéns por isso, por toda essa trajetória. Foi incrível, né, escutar tudo isso aqui hoje e conhecer um pouco mais, né, de você. E pra mim é uma honra, um orgulho ter você aqui e também te chamar de amigo. Nosso amigo, é isso. E cara, tudo isso tem sempre um propósito, né? Eu sempre falo que meu propósito é ajudar as pessoas. E eu só sou essa pessoa que eu continuei humilde e tudo mais, tratando as pessoas do mesmo jeito. Por quê? Porque eu tive uma boa criação dos meus pais. Eu sou uma pessoa... Eu sempre começo as minhas palestras assim, falando... Eu sou Paulo Almeida, eu falo, eu sou neto... Aí eu falo dos meus avós, o nome dos 4. Sou filho do Sérgio, da Lúcia, irmão da Carolina. Aí eu sou marido da Andressa, pai da Lorena e do Arthur. Porque eu falo que a gente tem que honrar todo mundo que teve na nossa trajetória, que ajudou de alguma forma a gente chegar até aqui. Sim. Já morei com os meus avós maternos, paternos, com meu pai e com minha mãe, eles são separados, já morei com os dois juntos, com os dois separados, já morei em casa de tios, primos, tios, avós, sempre pessoas que tiveram perto de mim, me ajudando nos meus sonhos, seja como jogador de futebol na época, ou agora como palestrante e mentor de vendas. Só que, cara, por eu ter tido essa criação, esse berço, faz com que eu pegue tudo aquilo de bom e aquilo que eu acho que pode ser aprimorado para eu passar para meus filhos. Então não tem como eu ter um crescimento, seja financeiro, seja nas redes sociais, seja de cliente, de carteira, de alma, se eu não continuar uma pessoa humilde, porque senão eu não vou conseguir passar isso dentro de casa. Eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos, eu tenho meu moleque de 2, como que eu vou passar isso para eles? E é tudo por eles, irmão. Sim.
É tudo por eles, então é tudo para prosperar a família. Então, eu tenho muito isso, dessa questão da humildade, de não deixar a peteca cair, porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho que estar de peito aberto esperando eles, dormindo um pouco, trabalhando muito. O empreendedor, você sabe, a gente às vezes acorda, a gente não sabe o quanto que a gente vai ganhar. Vai cair um contrato aqui, será que eu vou conseguir suprir esse contrato? Essa é a venda do empreendedor, essa é a vida do empreendedor. Se acordar sem saber quanto é que tu vai faturar. E a gente, assim como todo vendedor, tem que ter o quê? Tem que ter boleto para pagar. O vendedor que não tem boleto para pagar, irmão, esquece, não é vendedor, velho. O vendedor tem que ter boleto para pagar, porque você sabe que você tem que acordar para vender, para pagar aquele boleto. Isso. E a gente que é empreendedor, a gente tem empresa, a gente, cara, é todo dia um desafio diferente para poder fechar cliente, fechar venda. Então, eu não deixei a peteca cair, não deixei de ser humilde, porque eu sei que eu vou ter pessoas boas ao meu lado, assim como você, como tanta gente. A gente falou do Marcel e da Lara, mas tem uma infinidade de pessoas que estão ao nosso lado, que ajudam a gente e a gente se ajuda. É assim que a gente vai crescer mais, cara. Com certeza. Então, isso daí é... Pessoas precisam de pessoas, né? Pessoas de pessoas. Tem um cara que fala isso aí, né? Joel, o quê? Então, de Joel J, sei lá. Mas é isso. É isso, irmão. Cara, e a venda com verdade, né? Com verdade. Com verdade. Isso é muito importante. É a conexão verdadeira. Você tem ali a sua forma de trazer as pessoas para perto, né? Mas é com verdade, com genuidade. E, cara, muito feliz de ter você aqui. Obrigado por ter aceitado vir aqui no podcast. Tenho certeza que quem assistir esse episódio vai aprender muito com tudo que a gente conversou aqui. E é o que a gente fala, né? A gente deu alguns exemplos aqui, né? Deu um exemplo de roupa, deu exemplo... Tira a palavra roupa, coloca a palavra que tem a ver com o teu negócio, que é a mesma coisa. Não muda muito. Então, e se você precisar de alguém para te ajudar a estruturar esse processo, eu não conheço alguém melhor do que esse cara que está aqui na minha frente, do que o Paulo. Então, só procurar lá nas redes sociais, @PauloVendas. Paulo Vendas, E, cara, eu vou dar uma última dica aqui pra galera, é o seguinte... Tudo aquilo que a gente fala antes de falar o preço, a gente agrega valor. Tudo aquilo que a gente fala depois, a gente está justificando o preço. Sim. Então, se eu for falar para você o seguinte, Thiago, eu tenho uma mentoria de 6 meses de duração, que eu vou te dar uma entrega de scripts, eu vou capacitar a sua equipe para poder deixar ela treinada de forma eficaz para vender mais todos os dias, e que você vai ter um e-book, você vai ter uma inteligência artificial para poder ter as suas objeções, e você vai ter todo o meu material, experiência de vendas de 20 anos para poder vender. O investimento é X. Eu agreguei valor e falei o investimento. Boa. Agora, se eu chego para você e falo assim, Thiago, minha mentoria custa X, mas você eu vai entrego ter... isso, eu estou justificando o preço. Sim. Então, você que está assistindo, quando você for dar o preço, você precisa primeiro agregar valor. Primeiro a gente fala todas as vantagens para entregar o valor financeiro. Mas monetário. O cliente só quer saber preço. Então, assim, dele. demite esse cliente, irmão. A pessoa chega e fala assim, quanto custa isso? Por exemplo, a gente tá falando de roupa, né? Quanto custa essa camiseta? É para alguma ocasião especial? Não, só quero saber o preço. Não, tudo bem, mas só para entender o tipo de camiseta, se é com algodão, se é poliéster, o que você precisa? Uma camiseta para treinar, uma camiseta para sair, é para um casamento? Como que você precisa? O cliente vai responder, não tem como não responder. E a partir disso você cria ali uma cadeia de perguntas e respostas que eu vou criar para você vender mais todos os dias. É isso aí, meu irmão. Obrigado. Valeu, meu irmão. Pela presença, obrigado pela essa horinha aí que a gente teve Valeu. junto. Acho que deve ter dado 1h20 aí, mais ou menos, de episódio. Depois a gente vai fazer parte 2, parte 3, parte 10. Obrigado, de verdade. Imagina, Uma honra te receber. Para você que está assistindo aqui esse episódio, uma honra ter você aqui com a gente também. Poder compartilhar esse momento aqui junto, né? Espero que você tenha aprendido. Tentei fazer a minha parte aqui de puxar as informações, tá? Mas se você quiser saber mais, aí já procura direto o cara aí, que ele vai te ajudar a estruturar, independente do momento que você tiver. Eu tenho certeza que o Paulo consegue te ajudar num processo. Nem, Thiago, eu não tenho dinheiro nenhum. Consome conteúdo gratuito. Conversa, vai entender, né? E aí eu tenho certeza que o Paulo vai conseguir te ajudar, como ajuda diversas empresas que eu conheço, que eu vejo, a gente vê os resultados acontecendo. E é isso. Vou deixar uma palavra pra galera, hein? É isso aí, gente. Não desiste, tá? Porque eu até fiz uma postagem um tempo atrás assim, daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Então lá atrás, quando eu decidi sair do CLT para empreender, eu tinha 2 filhos pequenos, minha esposa, apartamento, carro, uma série de contas para pagar.
mas eu sabia do meu potencial, eu sabia que colocando ele em prática eu ia conseguir cada vez mais clientes para poder pagar essas contas e performar e prover a casa para poder ter o crescimento da minha família. Então, não à toa eu consegui ter os resultados que eu venho obtendo, graças a Deus, e também há muito estudo e muita qualificação. Então, identifique aquilo que você é bom, traz para você e fala, opa, eu vou aprimorar isso daqui e vou disseminar essa informação, esse conteúdo para ajudar cada vez mais as pessoas. É exatamente isso. Acho muito legal o que você falou, porque o tempo ele vai passar. Vai. Só que você decide como que você vai passar com esse tempo. Porque as pessoas falam, nossa, mas esse resultado, pô, se há 3 anos atrás você não tivesse dado o primeiro passo, hoje você não estaria colhendo os frutos disso, né? Então, para quem, às vezes, né, tá assistindo e pensar assim, poxa, se você tivesse há 2 anos atrás feito alguma coisa diferente, ter estudado um pouco mais, ter se especializado, como que ia estar hoje? Só que aí não dá para mudar o passado, então vamos mudar o presente que vai mudar o futuro? Né? Exatamente. E vamos pra cima. Quer ver um exemplo rapidinho? O Zé, que tu me indicou para entrar na minha mentoria. Tu me indicou o Zé para minha mentoria? Ele ficou em dúvida, vou fechar ou não? Ele foi e fechou. Quando ele entrou, ele tinha acabado de pegar o cargo de liderança lá na empresa que ele trabalha, da distribuição de produtos de pet shop. Sim. E na primeira reunião ele falou, Paulo, eu tô com dificuldade de fazer com que os vendedores entendam a minha comunicação para poder vender mais. Só que eu vendo muito bem. Eu direcionei o Zé. Isso a gente começou a fazer um trabalho em janeiro, a mentoria em grupo, né? Ela dura 3 meses. Como eu tive um período em Portugal, eu estendi ela para abril, tá para terminar agora. O Zé, além de ter crescido nos números, ter demitido pessoas que não estavam performando e contratado outras pessoas, ele cresceu e agora a empresa está abrindo a parte de franquia. Ele está tocando isso também. Então, uma pessoa que você me indicou, Sim. por você ter visto o meu treinamento, Sim. ele ficou em dúvida, que não me conhecia muito bem, a gente tomou um café, eu passei para ele estava em dúvida, nessa questão de dúvida se tornou certeza, se tornou realidade, o cara performou e está vendendo muito mais. Olha aí que legal. Um caso super próximo, meu amigo de infância, e você vê como quando a gente não confia, né, a gente não indica. Eu indiquei um amigo de infância pro Paulo aí e tá fazendo um trabalho incrível, né, um crescimento sensacional. Vai fazer um corte legal desse. Boa. É isso, galera. Valeu, gente. Obrigado por você ter assistido aqui esse episódio. Toda terça-feira, às 19 horas, tem episódio novo aqui no canal. Então já se inscreve, curte, comenta. Tem compartilha, um monte tudo. de coisa aí que dá pra fazer. Faz tudo aí que dá pra fazer. Marca a gente quando estiver assistindo, né? Fala, tô assistindo o Paulo, tô assistindo... É isso. Marca a gente lá. Só não aperta o botãozinho pra baixo assim, tá? É só o pra cima e os outros. O pra baixo você deixa aí. Eu nem sei se tem ainda no YouTube, acho que tirou, né? Não. Mas é isso, galera. Valeu, tamo junto, boa noite e bora pra cima. Bora vender, né? Valeu. Falou, tchau, tchau.